Olá, a aula de hoje é sobre calculadoras e precedências de operadores. Eu vou discutir esse conceito importante no design de linguagem de programação, que é a precedência e associatividade de operadores. Na verdade, eu quero mostrar como que a gente implementa na gramática uma determinada escolha de precedência e associatividade. Tá? Então, o que é precedência? O que é associatividade? Estou partindo do exemplo, uma versão ligeiramente modificada do exemplo da aula passada, uma calculadora pós-fixa, que representa uma situação onde não existe esse problema. Não existe a questão da precedência e da associatividade, porque no modo pós-fixo e no prefixo não existe nenhuma ambiguidade quanto à ordem de aplicação dos operadores. Né? Todas essas operações estão perfeitamente bem definidas do jeito que eu escrevi aqui. Por exemplo, essa aqui eu calculo multiplicando 10 por 4, o resultado disso, que é 40, eu somo com 2. Né? Não preciso colocar parênteses para explicitar a operação desejada e não preciso me preocupar com precedência ou associatividade. Justamente no caso né, onde eu coloco os operadores na forma infixa, ou seja, entre os argumentos, que é necessário lidar com isso. Então, por exemplo, essa expressão aqui, mais complicada um pouquinho, ela primeiro exige que eu faça a subtração do 3 por 2, então 3 menos 2, e o resultado disso, eu junto com 1, fica o resultado disso menos 1. Ora, a subtração é uma operação associativa à esquerda, significa que se eu eliminar esse parêntese, a interpretação que eu dou para essa expressão é como se eu colocasse o parêntese da esquerda para a direita. Né? Então, eu não preciso daquele parêntese, eu vou tirar esses parênteses desnecessários, levando em conta a associatividade dessa operação. Bom, essas expressões daqui de baixo, eu primeiro calculo 10 vezes 4, coloco no parêntese, depois somo isso com 2. Tá, e nesse caso eu posso remover o parêntese de novo, porque a multiplicação possui uma precedência maior que a soma, então eu sempre vou realizar a multiplicação antes. Mesmo se estivesse na ordem inversa, né? 2 mais 10 vezes 4. Seria, no caso, essa representação. Vou deixar assim porque acho que é mais interessante. E, finalmente, nesse último caso, eu tenho... primeiro eu realizo essa operação. Eu vou falar um truque genérico. Truque genérico para converter da forma infixa para sufixa, aliás, da sufixa para infixa, ou de qualquer uma dessas formas, explicitar todos os parênteses primeiro, e depois eu troco o operador dentro do parênteses, onde não existe nenhuma ambiguidade. Certo? E nesse caso aqui, eu tenho uma forma padrão de associatividade da exponenciação. Exponenciação é associativa à direita. E por que isso? Porque ela é diferente das outras operações. Porque no caso da exponenciação, a gente quer tentar imaginar que eu tenho um número em cima do outro, né? Como se eu tivesse assim, vou colocar aqui dentro dos comentários, né? 4 elevado a 3 elevado a 2. Eu poderia pensar também nesse 3 elevado a 2 como se o 2 fosse um sobrescrito do 3. E pensando dessa maneira, então, a associatividade implícita é a associatividade à direita. Ou seja, 4 elevado a 3 elevado a 2 é interpretado dessa forma. Primeiro faço a operação 3 ao quadrado, e o resultado disso, que é 9, eu uso como expoente para 4. Então, 4 elevado a 9 dá um número gigantesco, bem diferente da associatividade reversa, que seria 4 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, não vou... A gente vai testar esses dois casos, e eu quero deixar essas duas sequências de exemplos. Tá? Vamos começar com os exemplos pós-fixos. Roda o código aqui. E, por enquanto, ele não está calculando o resultado da expressão, mas simplesmente montando a árvore sintática. Então, 42 mais vira essa árvore sintática. Eu quero simplificar algumas coisas, então, por exemplo, eu posso tirar esses nós de expressão desnecessários, renomear um nó de operação, vou chamar esse nó de OP, e isso vai simplificar um pouquinho a árvore. Tá, então eu tirei aqueles nós de expressão, renomeei para OP para ficar mais clara qual que é a intenção. E eu poderia eliminar o nó de start também, mas eu vou manter ele aqui para poder usar essa representação pretty, né, das árvores sintáticas, senão eu perderia isso. Então vamos continuar. Eu quero agora fazer transformações mais substanciais na árvore, não só essas pequenas mudanças na forma, mas eu quero justamente calcular o resultado dessas operações. Então, a transformação que eu estou pensando aqui
converter esse 10 e esse 4 para os números 10 e 4. Eles estão na forma de strings, são pedaços do meu código-fonte. O operador vou converter para uma função que faz a operação da multiplicação. E depois um nó desse tipo, um operador com esses três filhos, eu quero realmente realizar aquela operação, ou seja, 10 vezes 4, 40. A gente vai tentar reduzir as árvores assim. E o método canônico de transformar árvores no Lark, usando uma classe de transformer. Tem duas versões, tem um transformer tradicional e um inline transformer. Eu vou começar com o transformer tradicional e depois a gente discute a diferença. Tá? O jeito de utilizar o transformer é criando uma nova classe e uma instância dessa classe. Então, eu crio a instância e aqui embaixo print tree.transformer.transform. Então, eu vou aplicar o transformer. Eu aplico o método transform do transformer, faz sentido, na árvore. E o que ele faz? Ele vai transformar essa árvore. Por enquanto, como eu usei essa classe vazia, ele não realiza transformação nenhuma. Tá? Ele simplesmente imprime a árvore sem nenhuma alteração aqui. Eu só não imprimiu desse jeito bonitinho, porque eu omiti o método pretty. E como que funciona essa operação de transformação? Ela vai aplicar uma regra para cada nó, para cada tipo de nó da árvore. Ele aplica regras tanto para os nossos terminais quanto para os nós não terminais, como expr, ou no caso aqui op, tudo que vai aparecer nessa árvore, o próprio start. Então vamos começar transformando os terminais. No caso, número e op. Como que funciona? Para cada transformação que eu quiser realizar, se eu quiser simplesmente omitir algum não terminal, basta não colocar nenhum método associado a ele. Mas para cada terminal que eu quiser transformar, eu crio uma função desse tipo, com o nome do terminal, e realizo uma transformação. Por exemplo, eu posso converter aquela string, que veio na forma de um token, para float. O operador, posso mapear esse operador numa operação matemática. E para fazer isso, fazer o seguinte. Eu vou importar funções do módulo operator. Essas funções são funções que representam os operadores do Python. Então, por exemplo, adição, subtração, multiplicação. Divisão ele não gostou, porque no Python a divisão chama trueDiv, por um acidente histórico, mas eu prefiro chamar div de qualquer maneira. Então, vou importar trueDiv como se fosse div, e agora eu tenho essas funções e eu posso criar um dicionário de operadores que mapeia cada operação no seu respectivo operador. Tá? Então, agora eu tenho um dicionário de operações e eu vou chamar esse dicionário, pegar a chave correspondente à string, mais, menos, asterisco, barra, aquela string aqui. Notem o seguinte, a árvore mudou um pouquinho, talvez não seja tão fácil de ver, porque eu não chamei o pretty, mas já já eu quero me livrar desse pretty. Tá? Essa aqui seria a árvore transformada, o operador virou uma função, os números viraram floats, e a graça aqui é transformar o OP. Tá? Como que eu faço isso? O OP não é um símbolo terminal mais, essa distinção é importante. Não é só a questão de saber se vai ser em maiúsculo ou minúsculo, mas porque os valores terminais são sempre associados a strings, a pedaços literais do código-fonte. Já os não terminais são essas regras, né, que capturam sequências de padrões. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, nesse nó, nessa regra que formou cada um dos OPs, eu tenho três elementos. Esses três elementos são passados como uma lista de três elementos. Quais são esses elementos? O primeiro operando, que é uma expressão, o segundo, outra expressão, e o operador, que eu chamei de OP. Então, eu vou desconstruir essa lista, e como o Lark já passa as versões transformadas dos filhos, eu não preciso me preocupar em transformá-los. Basta eu usar aqui, eu sei que o OP vai ser transformado por essa função para virar uma função de fato, e x e y, que são números, vão ser transformados em números que podem ser argumentos para aqueles operadores. Então, rodando tudo isso, eu fico com esse resultado. Isso aqui já é a versão reduzida. Tá? Aqui a árvore não transformada e aqui a árvore transformada onde ele realizou a conta. Tá? E eu vi que 4 elevado a 3 ao quadrado, que é 9, 4 a 9, vai dar esse número gigante. Certo? Vamos voltar
para int, né, eu coloquei float, mas isso vai ser tema de um exercício. Vou deixar int porque a minha regra de números só aceita inteiros. Então, tenho esses números, 42, que é o resultado dessa expressão. Essa aqui vai dar 1. Não, dá 0. Que é 3 menos 2, 1, menos 1, 0. E, finalmente, essa aqui dá 42, tá certo. Mas essa não é a calculadora que eu prometi. Essa é a calculadora pós-fixa, que não tem os problemas de precedência e associatividade. Vou transformá-la. Eu quero transformar essa regra, essa gramática, uma gramática de operação infixa. Poderia pensar em algo desse tipo. E agora minha sequência de exemplos muda. Vamos ver se ele funciona. Aparentemente não. E o problema aqui não é nem um erro da gramática, porque ele conseguiu analisar a primeira expressão, mas é um erro do transformer. Int não é callable. Por que isso? Porque eu mudei a ordem de operações dos operandos, eu preciso mudar aqui também. Agora, x op y. O operador está no meio. Tá, calculou tudo e calculou errado. Eu consigo ver nesse último aqui. Talvez tenha, né, essa única expressão errada. Tá, e por que que ele calculou errado? Porque agora ele está interpretando da maneira errada essa expressão em particular. 4 ao cubo e o resultado disso eu elevo a 2. E não o que ela deveria expressar, que é 3 ao cubo como expoente de 4. Por que isso? Porque a minha calculadora não respeita a associatividade da exponenciação. Talvez não respeite várias outras regras. Eu fiz uma substituição bem simples aqui, nada me garante que ela esteja certa. Então eu vou trocar um pouquinho a ordem das coisas e começar a trabalhar, né, mudar um pouquinho a nossa abordagem. Primeiro passo, eu preciso respeitar a associatividade. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é me livrar desse operador genérico. Por quê? Eu tenho 3 hierarquias de associatividade. Mais e menos, que possuem a mesma associatividade. Multiplicação e divisão possuem a associatividade, desculpa, a mesma precedência. Eu tenho, né, esses 4 operadores com associatividade à esquerda, a exponenciação com associatividade à direita, e eu tenho soma e subtração com a menor precedência de todas, ou seja, a última operação a ser feita, uma operação que mistura esses operadores. Depois vem a multiplicação e divisão, e por último a exponenciação, que é o caso de maior precedência possível. Como que eu incorporo essa informação na gramática? Primeira coisa é o seguinte: não dá para ter os 3 operadores. Aliás, não dá para colocar os 5 operadores na mesma hierarquia. Ou eu faço algo assim, separo esses operadores por precedência, ou eu coloco essas regras diretamente na gramática. Eu prefiro colocar na gramática, acho que fica mais legível. Então eu vou apagar esse símbolo OP e escrever as regras explicitamente, como assim. Tá, agora, quando eu escrevo isso, ele reclama, né, ele fala na regra de OP, começa a funcionar aqui, e ele reclama porque quando eu coloco um terminal literal com string, como aqui, o LARC não passa essa string para a árvore. Tá? Eu preciso renomear essa expressão para alguma outra coisa, e agora eu tenho que tratar a operação add, não mais a OP. E a operação add vão ter 2 filhos. Tá, qual é o problema aqui? Aqui já tem subtrações, nossa gramática por enquanto só aceita multiplicação. Multiplicação, só aceita soma. Tô gaga. Tá, então aqui funciona, a gente precisa expandir para os outros operadores. Antes de expandir para todos os outros, aliás, melhor, eu vou primeiro expandir para todos os outros, mas eu quero lidar com transformer, para ele ficar um pouco mais prático de usar. Então eu tenho operador de menos. Tá, então tem essas regras aqui, as 5 operações, e eu preciso trocar, implementar essas 5 operações aqui. Eu poderia repetir o que eu fiz para a soma. Tá, onde eu escrevi add, eu também poderia ter escrito x mais y, talvez fosse mais natural, seria x menos y, enfim. Mas existe uma maneira mais prática de fazer isso, que é, ao invés de usar o transformer tradicional, eu vou usar o inline transformer. Tá, aqui que o inline transformer faz, qual a diferença entre os dois? O uso é o mesmo, instancio o transformer, depois chamo o método transformer. Por algum motivo lá que o Code não gostou desse inline transformer, mas enfim.
Os tipos do LARC estão todos meio bagunçados. Sempre se confunde aqui. E a diferença do inline transformer para o transformer tradicional é o seguinte: numa regra não terminal, como essas expr, né, add, sub, mul, div, poll, ao invés de ele passar uma lista de filhos como único argumento, ele passa cada filho como um argumento. Isso simplifica bastante as coisas. Não só porque eu posso fazer isso, né, é mais fácil implementar essas funções, mas também porque eu posso simplesmente importar esses operadores no corpo da classe. Né? E dependendo da situação, pelo menos para casos muito simples, é comum que tenha operações triviais. Eu não preciso mais de OP, não preciso de add nem sub, porque eles já estão aqui, já estão importando como funções diretamente dentro da classe. Tá? Funcionou a adição, vamos ver se funciona o resto. Tá? Todo mundo rodou, não significa que a resposta esteja correta. Essa aqui está errada, porque ele identificou uma associatividade errada. Essa aqui também está errada, porque, de novo, ele fez uma associatividade errada. Ele associou primeiro esses dois, né, como um filho, e o resultado disso ele subtraiu com 3. Então, ficou 3 menos 1, 2. Certo? Então, a gente precisa melhorar a nossa implementação para consertar esses dois casos. Esse caso talvez seja ainda pior que o outro, porque ele é aleatório. Por que ele é aleatório? Porque a nossa gramática está ambígua. Né? Numa situação onde eu tenha 3 menos 1, menos 2 menos 1, existem duas maneiras de interpretar essa expressão. Posso interpretar como uma expressão 2 menos 1, aliás, 3 menos 2, dividido por menos outra expressão, ou eu posso interpretar como uma expressão 3 menos 2 menos 1. Certo? Cada um é uma interpretação diferente com um resultado diferente. A correta é a primeira. É fazer primeiro a associatividade desses dois e depois seguir com a do segundo argumento. A gente vai ver como controla todos esses aspectos. Eu vou tentar focar na precedência, tá certo? E para focar na precedência, eu preciso colocar algum outro exemplo aqui em que a precedência seja importante. E eu vou fazer, deixa eu ver. Esse aqui é um exemplo disso. Nesse caso aqui, eu precisaria primeiro calcular 10 vezes 4 para depois somar com 2. Tá? Então, talvez tenha situações onde ele não vai dar 42 aqui. Existe essa aleatoriedade, mas enfim, aparentemente ele sempre está usando 42. Não sei porquê, mas um pouco de sorte. Tá, então eu tenho que tirar essa ambiguidade e lidar com a precedência e associatividade. Como que a gente faz isso? Como que eu tiro essa ambiguidade em operações com 3 elementos seguidos? Eu preciso escolher um dos lados de cada uma dessas operações e colocar número. No outro, eu faço a recursão para a expressão. Algo desse tipo. Ou assim, ou assim. Os dois são válidos, ou melhor, os dois eliminam essa ambiguidade. Não significa que os dois estejam corretos. Existe uma maneira correta de fazer e uma incorreta. Eu vou mostrar qual critério para a gente decidir isso. O lado que eu coloco aqui controla a associatividade. Por quê? Vamos pensar que está todo mundo à esquerda. Está todo mundo à esquerda, o que vai acontecer aqui? 3 menos 2 menos 1. Nesse caso, eu perco a ambiguidade, porque esse 3 necessariamente tem que ser interpretado como um número, e a associatividade, desculpa, o que está à direita aqui necessariamente vai virar uma expressão. Então, isso aqui está implementando uma associatividade à direita, porque né, a esquerda sempre vai ser um número e eu agrupo o que tiver à direita como uma expressão. Então, é como se eu colocasse um parênteses aqui. Então, isso aqui dá associatividade à direita, que só é a resposta correta para a exponenciação. Então, talvez o certo seria fazer algo assim. Trocar essa ordem. Tá, e vamos ver o que aconteceria aqui. Nesse caso, eu tenho expressão menos número. Então, o último operando necessariamente vai virar número. E aqui eu tenho expressão em menos. Tá? Então, eu vou ter esses dois agrupados para virarem uma expressão. E, de fato, significa implementar associatividade à esquerda. Se eu tivesse vários operandos, a associação sempre se dá à esquerda. Eu teria que juntar todos esses três como uma expressão e um número, para usar essa regra. Depois, vamos ver se dá para processar todos esses três. Né? O 4 menos 3 menos 2. Isso aqui pode ser interpretado como
4 menos 3 uma expressão, menos 2 um número, de novo, utilizando essa regra. Isso faz com que eu tenha associatividade à esquerda, né? Eu primeiro associo esses dois, e para interpretar essa regra, eu associo esses dois. Certo? E essa é a resposta correta para essas outras operações. Então, isso cuida da associatividade, mas ainda não cuida da precedência. Tá? Então, por exemplo, aqui, que era para dar 48, ou dar 42, duas vezes 2 mais 4 vezes 10, né? 40 mais 2, 42, está dando 48, porque ele primeiro somou 10 com 2, depois multiplicou por 4. Ó, que beleza. Pelo lado bom, o nosso POU está correto. Como que a gente controla a precedência agora, e não a associatividade? Eu preciso aqui fazer o seguinte. Preciso criar uma hierarquia de operações. Então, eu posso dividir em dois níveis de precedência. Posso falar que eu tenho uma expressão. Não vou falar em expressão, eu vou falar em soma, né? Uma expressão, tudo é uma expressão. Soma de dois números, multiplicação de dois números. Então, eu vou chamar isso aqui uma regra de soma e eu começo a processar tentando pegar uma soma. Depois vou para a próxima hierarquia de multiplicação e sigo analisando essas regras. Vamos ver se esse tipo de hierarquia funciona bem. Tá? Se eu fizer uma divisão mais ou menos como essa, o que vai acontecer? Eu também, aqui, ao invés de reduzir para número e expr, né, eu troco para sum. Aqui eu renomeei a regra. Esse expr aqui vai virar mu. E aqui eu estou simplesmente criando essas duas hierarquias. Tá? E, no caso, ao invés de usar número, eu vou colocar, esse é o x da questão, a hierarquia que vem logo abaixo. E por que isso funciona? Se eu tiver algo do tipo 1 mais 2 vezes 3 mais 4, vamos tentar interpretar esse tipo de expressão. Tá? Como que isso funciona? Primeiro, né, olhando essa soma, eu tenho como que chama? Vamos pensar primeiro só com esse. Depois eu trato dos outros casos. 1 mais 2 vezes 4 vai bater nessa regra, mais ou menos. Né? Do lado direito eu tenho uma multiplicação, do lado esquerdo um número. Se eu colocar número aqui, eu vou inviabilizar expressões do tipo 1 mais 2 mais 3. Então, por um lado, parece certo colocar sum. Mas aqui ele não lida com essa expressão. Tem uma correção bem simples para isso, que é falar o seguinte: uma soma também pode ser soma multiplicação. Isso aqui é mais ou menos análogo a essa última regra aqui, que permite sair de uma multiplicação para um número. Certo? Com essa transformação, eu consigo lidar com as duas regras. Na primeira regra, eu vou ter soma mais multiplicação, então vou ter soma, agrupo esses dois, né, e reduzo para soma, mais multiplicação. Isso aqui, o número 3, é um nó compatível com multiplicação. Por quê? Né, eu posso usar essa regra aqui, e a multiplicação, posso usar essa substituição para trocar por um número. Então, essa expressão passa. E a outra, vamos ver se passa, e se passa respeitando a precedência. Então, eu vou ter um número mais uma multiplicação, é justamente essa regra. O número 1, eu quero que seja uma soma, mas eu só tenho o número 1, tenho que chegar aqui em número. Mas uma soma pode ser reduzida a uma multiplicação, que por sua vez pode ser reduzida a um número. Então esse 1 pode ser interpretado como um número, e também nessa posição como um termo de multiplicação, como soma. Então eu posso aplicar essa regra. Do lado direito eu tenho uma multiplicação, né, claramente, porque eu tenho mu e número. Só que o mu, de novo, pode virar um número, no caso 2, e o lado direito já é um número. Então não preciso reduzir ainda mais. Então essa é a maneira que a gente vai fazer. Eu criei essa hierarquia para definir a precedência. Então eu tenho, no caso, o operador de menor precedência fazendo a recursão. Se eu repetir a regra à esquerda, ele implementa a recursão à esquerda. Se eu repetir essa regra, né, a recursão à direita, ele faz associatividade à direita. Então, a associatividade está do mesmo lado da recursão da regra. E o outro lado precisa ir um nível abaixo da hierarquia, precisa ir para o operador com a precedência que vem logo acima do primeiro. Então, eu começo com o operador de menor precedência, no caso da calculadora, a soma e subtração, e faço ela depender dela mesma e uma expressão com um operador de precedência logo acima, no caso a multiplicação. E aqui eu vou seguir a mesma lógica. Tá? Eu vou seguir a mesma lógica
e criar mais uma hierarquia para implementar a precedência da exponenciação. Como vai ser a precedência da exponenciação? É algo parecido, tá? Mas nas regras de multiplicação, eu não vou colocar mais multiplicação em número, vou colocar multiplicação e cai para a regra com a precedência logo acima, ou pol. E o pol pode ser número ou mu, ou um número. A gente está quase lá. Quando eu executo esse código, todos os exemplos passam sem nenhum problema. E não é sorte, eu posso rodar várias vezes, eles sempre vão obter o resultado correto. O que está faltando aqui ainda? Está faltando a possibilidade de colocar parênteses. Quando eu tenho operações em fixa, às vezes é importante colocar parênteses para interpretar a operação de uma ordem não usual, como essa aqui. Né? 10, aqui eu tenho 2 mais 10, 12 vezes 4, deveria obter 48. Ele dá erro porque a nossa gramática não entende parênteses. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma hierarquia. Então, ao invés do pol depender do número, que seria a folha, eu vou falar que ele depende de um átomo, e esse átomo pode ser um número, é aquela mistura boa de inglês com português, ou uma expressão entre parênteses, que é no fundo um átomo, né? Ele tem meio que a mesma precedência de um número, de uma folha na árvore, mas que continua toda uma subárvore. E o que ele reclamou aqui? Átomo mais pol. Era para ser pol, não mol. Faltou a expressão. Faltou sum, eu não tenho exp, né? A raiz aqui dessas expressões matemáticas. Então tá aí. Isso completa a calculadora. Notem aqui como, nesse caso, ele calculou corretamente, com parênteses, né? Todos os outros exemplos estão corretos. E essa é a abordagem que a gente vai lidar para implementar operações binárias, como essa, operações infixas. Tem algumas outras coisas que eu poderia acrescentar, por exemplo, números negativos. Posso falar que isso é uma negação e importar o operador de negação, acho que se chama neg. Isso permite fazer coisas do tipo 3 menos 2 menos menos 1. Tá? Com o que vai dar isso? 3 menos 2 menos 1, aliás, 1 menos menos 1 vai dar mais 1, 2. E ele faz exatamente isso. Certo? Então tá aí, gente, a calculadora. Como que a gente pode expandir isso? Pensando numa linguagem de programação, por exemplo. Pensando numa calculadora, eu poderia expandir colocando alguns recursos a mais, talvez algumas operações adicionais, como, digamos, resto da divisão, funções matemáticas do tipo raiz, coisas assim, né? Regras do tipo nome, abre parênteses, fecha parênteses, argumentos, para representar uma função. Tudo isso são ótimos para casas e trabalho. Né? Posso incrementar assim. Eu também posso incrementar aqui para cima. Pensando numa linguagem como Python, por exemplo, existe toda uma hierarquia de precedências de operadores que misturam operadores matemáticos, como esses, e operadores lógicos, outros operadores que possam aparecer na linguagem. Então, deixa eu abrir o Python para dar alguns exemplos. Se eu escrever algo desse tipo, 1 mais 2 maior que 1. Qual é a precedência desses operadores? A precedência relativa. A soma tem uma precedência maior que as comparações lógicas. Ou seja, implicitamente, essa expressão seria associada dessa maneira. Ela se associa dessa forma. Tá? Se fosse o contrário, o que aconteceria? Se os operadores lógicos tivessem uma precedência maior que os operadores matemáticos, eu teria essas coisas estranhas. 1 mais 2 maior que 1 seria interpretado dessa forma, e no caso isso funciona, não dá erro, porque 2 maior que 1 é um booleano verdadeiro. Quando eu somo com o número 1, Python interpreta esse booleano como número 1 e dá 2. Tá? Então, operadores lógicos possuem uma precedência menor. Se eu fosse colocar isso na minha gramática, eu pensaria em coisas como essa. Uma nova hierarquia aqui em cima de operadores lógicos. Então, começaria a tradução com operadores lógicos e aqui eu tenho que fazer mais ou menos o que a gente tinha feito antes. Né? Então, decido a recursão e o outro elemento
eu uso a hierarquia de baixo, na operação com a precedência maior. Tá? Desse jeito que eu coloquei, aliás, operador de maior, menor, tá? Do jeito que eu coloquei, os operadores lógicos estariam associados à esquerda. O Python não faz isso, ele não faz associatividade de operadores lógicos, certo? Por que que ele não faz? Ele faz algo interessante aqui, que são operações encadeadas. Ele não permite, como que chama? Ele não faz a associatividade desses operadores. Ele, no fundo, traduz essa expressão para algo equivalente a isso. Tá certo? Ele não faz essa tradução explícita, mas é o jeito que o Python interpreta. Ele não faz a associatividade dos operadores. Senão isso aqui ficaria 3 maior que 2 verdadeiro, verdadeiro maior que 2. Aqui está dando falso porque, né, essa expressão também é falsa, né? Tá? Se tivesse associatividade à esquerda, daria falso e não verdadeiro. Porque 3 maior que 2 é verdadeiro e verdadeiro é interpretado como número 1. O número 1 não é maior que 1,5. Tá? Também funcionaria. Então não é assim que os operadores lógicos funcionam no Python. A gente poderia desabilitar completamente, né, o encadeamento de operadores assim, ou, enfim, tentar fazer de algum outro jeito. Python aceita alguns construtos estranhos que não são muito recomendados. Tá? O jeito que isso aqui funciona é pensar que tem um AND ligando cada operação lógica com a outra. Seria 3 menor que 2 e 2 maior que 2 e 2 menor que 2 e 2 menor que 2. Que dá falso, claramente, mas esse não é o jeito mais amigável de escrever código. Certo? Então tem operadores lógicos, seriam coisas mais ou menos como essa, e operadores, enfim, existem outros operadores intermediários aqui no meio. No caso do Python, por exemplo, tem operações de bitwise, tem operações, outros tipos de operações booleanas, né? Por exemplo, true or false. E se eu não me... Python é maiúsculo. E se eu não me engano, esses aqui são os operadores com a menor precedência de todos. Tá? Para permitir coisas do tipo x maior que 2 ou 3 menor que 1. Se a precedência dos operadores booleanos fosse maior que as comparações lógicas, essa expressão seria interpretada dessa maneira, que daria um resultado muito estranho. Não quero nem calcular. Tá? Como não é, acontece o que a gente espera, como a gente normalmente lê essa expressão. É como se fosse o ou lógico de duas comparações. Então é isso, gente. Vamos apagar essa parte da lógica, que não é relevante para uma calculadora. A gente vai ver mais para frente como expandir isso para agregar outras ideias e começar a transformar essa calculadora cada vez mais próxima de uma linguagem de programação. Então eu vou passar alguns exercícios para fazer chamadas de funções, para implementar chamadas de funções, mas também depois a gente vai generalizar e né, permitir declarar variáveis, declarar várias expressões num único código da calculadora, declarar variáveis, depois declarar funções, e aqui a gente já está a um passo de virar uma linguagem de programação de uso geral. Tá? Mas vamos fazer isso aos poucos, e é isso. Eu vou fechar a aula com esse comentário.